Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Enquanto a vida não drenar as imperfeições humanas, dificilmente o Evangelho será vivido com mais intensidade no nosso mundo. E essa ausência de Evangelho é que nos tem levado a passar por grandes dificuldades, sofrimentos, dores. Tudo isso retrata essa falta de Evangelho no nosso ser. Se nós observarmos a nossa sociedade, vamos ver tanta violência, homicídios, psicopatias, as mais variadas situações de dor. Vamos vendo as guerras. E na realidade, isso tudo é reflexo da falta de evangelho no interior de cada um. Quantas vezes a gente percebe, quando ocorrem atos de violência na sociedade, e passeatas em favor da paz, trazendo camisetas brancas, soltando pombos. Resolveu alguma coisa? Nada. Temos países em conflito, em guerra, e por vezes reúnem-se dirigentes para sentar à mesa de negociação, para selar um tratado de paz. Tem resolvido? Não. E por quê? Porque não adianta nós buscarmos essas condições melhores enquanto o nosso espírito estiver armado. Enquanto estivermos armados no sentimento, no pensamento, nas emoções. Porque todo o nosso exterior reflete o nosso interior. Tudo que nós vemos no mundo, na parte física, é apenas uma exteriorização do que se vai no interior do ser humano. Então, melhoremo-nos para que nós possamos melhorar o mundo, melhorar a sociedade, melhorar tudo em torno de nós. Mas essa melhora é o que educa o nosso espírito, e só o Evangelho educa o nosso espírito. Nós estamos ainda muito distraídos com relação ao Evangelho. A própria espiritualidade já afirma que nós, por tudo que já recebemos, seja do Evangelho, seja do plano espiritual, seja de outros meios, nós éramos para estar num patamar espiritual melhor. E como relatam os próprios Espíritos, nossa evolução está sendo extremamente lenta, a passos de tartaruga. E é muito claro essa necessidade de interiorizarmos o Evangelho, onde nós temos duas colocações de extrema importância. Uma do Chico Xavier, que o Chico falava: quando nós nos desviamos do Evangelho, estaremos sempre de braços dados com a medicina. E outro do Espírito Sheila, que dizia: infelizmente a dor não nos vai abandonar tão cedo, porque ela tem muito serviço aqui a fazer entre nós, face a nossa lentidão a aderirmos-nos ao Evangelho.
Eu acho que só essas duas colocações são extremamente suficientes para nós percebermos que o Evangelho é o roteiro que Jesus nos deixou, é a recapitulação de todos os seus ensinamentos para que nós pudéssemos ter uma vida mais harmonizada, um equilíbrio espiritual, uma iluminação, um avanço na espiritualidade, mas que nós estamos relegando. O Evangelho não pode mais ser apenas um livro de cabeceira. Não pode ser um livro apenas para fazer o Evangelho do lar ou para abertura de reuniões espíritas. Mas o Evangelho é um livro que nos remete a uma transformação, renovação de conduta, se nós nos dispusermos a isso. Não adianta nós lermos o Evangelho como nós lemos uma revista. Se nós tivermos uma percepção um pouquinho melhor, nós vamos perceber que em cada parágrafo existe uma infinidade de ensinamentos que muitas vezes passam desapercebido por nós numa leitura simples. Só para termos uma ideia, num dos parágrafos que fala sobre a caridade, e nós somos espíritos encarnados que nós queremos almejar a felicidade. E há um capítulo da caridade que as pessoas por vezes leem, mas passa meio que batido, onde diz: a caridade é a chave que vos abre as portas da felicidade em todos os mundos. Em todos os mundos. Em todos esses mundos que habitam, que pululam aqui no nosso universo. Onde o espírito estageia para a sua conquista espiritual. Certa vez, uma pessoa chegou ao Chico e falou: Chico, eu não vou mais querer estudar o Evangelho. Eu não quero mais, eu não tenho intenção. E o Chico falou: mas por que, meu filho? O que houve? Ele fala: não, eu não quero mais dele porque o Evangelho já está muito ultrapassado. E aí o Chico respondeu para ele, mas não foi o Chico, foi Emmanuel através do Chico. E Emmanuel deu a seguinte resposta: fala para esse rapaz que eu muitas vezes tenho que ir às regiões espirituais sublimes para estudar o Evangelho. Diga a este rapaz que o Evangelho de Jesus é estudado em todo o universo. Nós aqui, encarnados, dentro das nossas condições espirituais, nós temos uma limitada compreensão. E à medida que nós avançamos em regiões mais evoluídas, mais felizes, dilata-se a nossa percepção e o nosso conhecimento torna-se melhor e vamos descobrir outras condições que o Evangelho nos mostra que a nossa condição aqui ainda não tem condição de perceber. Então ele pedia para que o Chico falasse àquela pessoa que ele tinha que ir muitas vezes em regiões superiores e finalizou dizendo: o Evangelho poderemos considerar superado quando todo o nosso mundo o estiver vivendo em verdade e em espírito. Enquanto tiver uma pessoa não vivenciando o Evangelho, ele está atualizadíssimo. E dizem também os Espíritos que ele é o melhor e maior tratado de medicina que nós temos no mundo. Não existe
por mais que se tenham tecnologias de ponta, medicações novas, procedimentos cirúrgicos novos, por mais que o mundo avance, a tecnologia, todas as condições, ainda vai estar muito longe da medicina do Evangelho. Porque toda essa medicina do mundo cura o nosso corpo físico, cura aquilo que está dentro do nosso corpo espiritual. Porque as nossas mazelas físicas, o que nós trazemos fisicamente, também é resultado do que está no nosso interior. A enfermidade é um deles. Nós temos algumas enfermidades, claro, geradas pelos nossos abusos, por irresponsabilidades, mas mais de 80% das enfermidades têm origem no nosso espírito, no pensamento enfermiço, no sentimento deteriorado, nas emoções fragilizadas. Então, quando nós nos portamos em pensamento, sentimentos, emoções a nível doentio, nós enfermamos o nosso espírito. E o nosso espírito, se não houver uma correção de nossa parte, nós acabamos levando esta enfermidade para o corpo físico. Ela é drenada para o corpo físico, gerando as enfermidades físicas. Então não existe nenhum tipo de medicina que cura o nosso espírito, a não ser nós mesmos. E como nós podemos curar? Porque quando nós curamos o espírito, por também reflexos, vai curar o corpo físico. É só o Evangelho vivido que vai curar o nosso corpo espiritual, favorecendo o corpo material. Muitas vezes há umas colocações dos Espíritos, e Emmanuel faz uma colocação interessante, que ele dizia: alguém que não tenha nenhuma noção de doutrina espírita, mas movido por boa vontade, 5 horas em contato com a doutrina espírita, já é o suficiente para ele ter os mecanismos do seu progresso e do seu crescimento espiritual. 5 horas de doutrina espírita. E nós temos a doutrina praticamente desde a época de Jesus. Primeiro ele pessoalmente orientando todo aquele povo. E depois deixou-nos o Evangelho, deixou-nos a doutrina. Então nós já passamos quantas e quantas horas disso. E dizem os Espíritos assim, que muitas vezes eles fazem todo o esforço de se manifestar na casa espírita, trazer mensagens de consolo, de esperança, de fé, trazer roteiros para que nós nos modifiquemos, nos espiritualizemos, nos libertemos das imperfeições. E eles falam, puxa vida, né? Muitas vezes as pessoas ficam felizes, se emocionam com determinadas colocações, concordam com isso, mas parece que o encarnado sofre de uma amnésia muito grande. Porque basta 10 minutos fora da casa espírita, na rua, já esqueceu de tudo. E por que também nós estamos muito lentos? Quando Jesus veio ao plano físico, ele nos foi apresentado como um ícone religioso. Nós começamos a ver Jesus como um chefe de uma religião. E quando Kardec ele fazia a codificação do Livro dos Espíritos,
Ele pergunta àqueles nobres espíritos que lá estavam: qual foi o maior modelo que Deus enviou aos homens? E todos foram uníssonos: Jesus. Então Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. E quem é o guia? O guia é aquele que passou por todas as experiências que nós temos que passar, que já viveu todas as situações que nós temos que vivenciar, que cresceu intelectualmente, tudo aquilo que nós temos ainda que aprender. Então Jesus é o nosso guia e, como diz o Evangelho, o nosso modelo. Mas acontece que nós começamos a ver Jesus como chefe de uma religião. Focamos nesta colocação, esquecemos e não demos importância no modelo. E é essa não observação no modelo que nós também nos descuramos um pouco e vemos trazendo as dificuldades que nós passamos no hoje. Nós somos espíritos que temos tido inúmeras reencarnações. Já animamos vários corpos. Já moramos em vários países. Falamos várias línguas. Tivemos várias atividades. Mas distanciados do Evangelho, estamos tropeçando sempre nos mesmos buracos e com as mesmas pessoas. Então nós vamos vivendo situações que a própria espiritualidade fala para que nós nos apressemos nessa conquista. Quando Jesus, ensinando a lição do perdão aos seus discípulos, ele dizia: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, ou seja, enquanto estás encarnado. Mas podemos também trazer para nós: reconcilia-te com os teus inimigos enquanto estás encarnados. Que inimigos? Os inimigos íntimos que habitam o nosso interior. Os inimigos do egoísmo, da prepotência, do orgulho, da vaidade, da arrogância e tantos inimigos íntimos que nós temos. Jesus também nos pede a reconciliação com esses inimigos, para que essas situações não nós levemos elas ao mundo espiritual, onde ficará mais difícil. Então, como nos acertarmos com esses inimigos? Com a lição do Evangelho. Quando Jesus, percebendo já o seu término da missão terrena, e preocupado conosco, com uma certa orfandade quanto aos ensinamentos que ele trazia, ele reúne os discípulos e diz: eu pedirei a meu Pai, para que vos envie o Consolador prometido, que virá reviver tudo aquilo que eu disse, aquilo que eu não tive tempo de dizer, e aquilo em que as pessoas não estavam espiritualmente maduras para compreender. Então esse Consolador que Jesus prometia é a doutrina espírita, e ela se materializa aqui com Kardec na codificação dessa doutrina. Então Kardec nos traz, e a doutrina vem nos mostrar, porque a doutrina nos ampliou horizontes de conhecimento. Então ela vem nos mostrar um Deus não mais vingativo, não aquele Deus punitivo dos hebreus, mas um Deus amor, Pai, misericórdia. A doutrina vem nos mostrar por que nós sofremos, por que passamos pelas doenças, pelas dores morais, pelas aflições, pelas frustrações,
por tantas e tantas vicissitudes, porque ninguém passa aquilo que não precisa passar. Ninguém vive aquilo que não precisa viver. E nada nos acontece por acaso. Então, todas as nossas dificuldades, dores, sofrimentos, vicissitudes, têm sempre a origem dos nossos desmandos espirituais, dos nossos equívocos espirituais que temos trazido de várias reencarnações. Mas nas sucessivas reencarnações, nós não temos corrigido ainda esses desmandos. Então é por isso que nós sofremos, é por isso que nós passamos pelas dores, e só voltados ao Evangelho nós poderemos começar a trilhar um caminho melhor. Claro que nós não vamos nos transformar do dia para a noite em anjos, em santos, em aurir a auréola dos anjos do dia para o outro, não. É difícil. Mas o que leva-se muito em importância pelo plano espiritual é pelo menos o nosso esforço. Empreender um esforço maior. E quando nós empreendemos um esforço maior, jamais nos faltará amparo e o auxílio da espiritualidade para que nós possamos levar a coisa da melhor forma. Então a doutrina vem nos mostrar que todos nós somos irmãos espirituais, porque somos filhos de um mesmo Criador. Vem nos mostrar a importância da resignação perante as dores. Claro que é lícito, perante a uma dificuldade, você buscar solucioná-la. Mas muitas vezes somos impotentes para isso, muitas vezes não há recursos para modificar, ou quantos trazem determinadas anomalias desde o berço. Então o Evangelho vem nos mostrar também, a doutrina espírita, a necessidade da resignação, de aceitar os desígnios de Deus. Porque quando nós olhamos toda dificuldade pelo ângulo da matéria, pelo nosso olhar míope no campo físico, tudo vai ser difícil. Tudo vai parecer difícil. Mas quando nós começarmos a olhar as coisas com os olhos espirituais, e nós somos espíritos, quando começarmos a olhar as coisas pelos olhos espirituais, nós vamos ver um outro panorama. Nós vamos ver que atrás de um sofrimento, um bem está sendo exercido. Porque nós somos espíritos ainda que somos tangidos pela dor. É a dor ainda que nos desperta. Então a dor, ela não é punitiva de forma alguma, mas ela é um instrumento educativo ao nosso espírito. É o remédio que está nos curando. Às vezes o remédio é muito amargo, mas é esse remédio que nos cura, que nos impede o nosso espírito persistir nos mesmos erros, ressarcir a sua consciência perante as leis divinas. Por isso a necessidade da resignação, da aceitação. E eu volto em Emmanuel, quando ele falava, perante as nossas dores, quando nós nos resignamos, nós já caminhamos 50% para a solução das mesmas. Os outros 50% vai de nós, do nosso esforço e das condições meritórias que a vida vai nos trazendo. Então a doutrina espírita vem trazendo inúmeras colocações, o porquê, como devemos nos comportar, as pessoas mais difíceis, aqueles que nos são adversários, vem nos mostrar a necessidade de compaixão, de perdoar, de piedade, mas ela nos trouxe a maior notícia e a mais espetacular, que a morte não existe, que você não morre. Aquele que você ama não morre. Mas deixa um alerta: aquele que você não gosta, que tem pendências a resolver, também não morre.
E sabe qual é a chance de você estar com esses mais difíceis, onde há pendências em outras vidas? Enormes. Então, o Espiritismo matou a morte. Então, vem nos mostrar essa continuidade da vida. Então, a doutrina que está associada ao Evangelho, ela não é o resolvedor prometido. A doutrina não veio resolver os nossos problemas, não veio curar as nossas dores, afastar as dificuldades, talvez você até as tenha mais. Não vem nos livrar daquilo que nós temos que passar, mas ela é o Consolador. E eu sempre trago um exemplo muito importante e real, que como Consolador, uma das maiores dores do ser humano é a dor da perda. É a dor que mais machuca o coração, que mais aflige, que mais trouxe sofrimento, a perda daquele que você ama. Certa vez, o Chico, lá em Uberaba, foi promovido um almoço em favor do Chico Xavier pelo pessoal da área da doutrina espírita, confrades do espiritismo. Então marcaram uma tardezinha, fizeram um almoço para o Chico. E nesse almoço haviam as pessoas que tinham sido convidadas, e na porta estava Orlando Noronha, que era um médium que foi preparado pelo Chico, que hoje viaja o Brasil fazendo psicografias. Ele estava na porta, na conferência dos convidados, estava na lista, tudo bem. E de repente apareceu uma mulher, trazendo assim profundo sofrimento, desespero, aflição, e mal podia parar em pé. E ela chega para o Orlando e fala: eu quero falar com Chico Xavier. Aí Orlando falou: olha, minha senhora, nós estamos num almoço particular, venha mais à noitinha que teremos trabalho hoje aqui no centro, o Chico vai estar presente e a senhora conversa com ele. O senhor não me entendeu, moço. Eu quero falar com o Chico Xavier agora. Ela não conhecia o Chico, conhecia só os seus feitos, e nem o Chico a conhecia. Ela falou: eu quero falar agora, porque senão, abriu a bolsa, eu vou me suicidar. E tira 2 pacotes de chumbinho. Eu vou me suicidar se eu não falar com ele agora. Porque eu perdi o meu filho. E não sei viver sem ele. A dor é muito grande, o sofrimento é muito grande, já não vejo mais sentido em nada aí na vida. Então, se eu não falar com o Chico agora, eu vou me matar. Aí ele percebeu a gravidade da situação, pegou-a pelo braço, abriu a porta, tinha o pessoal no salão, falou: tá vendo aquele lá embaixo, de camisa cor assim? Aquele lá é o Chico, e pôs ela para dentro. E ele permaneceu um tempinho na porta, logo depois vieram chamá-lo para participar do almoço, ele fechou, entrou, e até aquele momento aquela senhora não tinha ido conversar com o Chico. E assim que ele estava entrando, o Chico o convidou para sentar na mesa com ele. Venha almoçar comigo. Ele sentou junto com o Chico. O Chico uma hora ficou um pouco silencioso, e aí vira para ele e diz: Orlando, você está vendo aquela senhora lá no fim da fila? Era a própria. Orlando falou: sim. Por favor, vá até lá e traga ela aqui até mim. Ele foi, trouxe aquela mulher, e quando ela chegou perto, o Chico levantou, e sem que ela falasse nada, porque ela não tinha ainda falado nada para o Chico, Chico falou: minha filha, por que tamanho sofrimento?
Por que tamanho desespero e aflição? Eu estou aqui do meu lado com a sua mãe, que disse chamar-se Ambrosina e que é o mesmo nome que o seu, correto? Ela falou correto. Sua mãe aqui está me dizendo que ela está cuidando do teu filho na vida espiritual. Que o teu filho está muito bem, mas são essas condições de desespero, de aflição, que essas vibrações chegam até ele, desfazendo-se aquela felicidade que ele está vivendo e deixa o mal, deixa o triste, deixa para baixo. O seu filho está morando comigo na vida espiritual. Então, a sua mãe está pedindo para que você tenha mais fé, mais paciência e procure mudar uma conduta. Ela ficou espantada com tudo aquilo. Aí o Chico falou: volte à noitinha. Quem sabe poderemos ter hoje, nos trabalhos da psicografia, uma mensagem do seu filho. Agora pode tomar tua refeição sossegada. Ela voltou à noite, sentou-se nas primeiras fileiras, e a primeira mensagem psicografada da noite foi do filho dela. E ele dizia as mesmas coisas que a mãe tinha dito, que ele estava muito bem, que ela não deveria entrar em aflição, porque ele voltou ao mundo espiritual na hora que tinha que voltar. Já tinha sido estabelecido na vida espiritual aquele tempo para ele na vida, que ele estava muito bem, que ele estava com a avó, que ele amava bastante, mas que ela mudasse, porque toda aquela sua vibração de amargura, de sofrimento, chegavam até ele e o perturbavam. Perturbava a sua felicidade, e trouxe outras colocações, que ele estava sempre junto com ela, e que no momento oportuno estariam juntos no plano espiritual. Aí o Chico entrega as cartas para ela, ela traz aquela carta, coloca em frente ao peito e entra num choro muito profundo, soluçando. Depois ela vai, senta-se e fica até o fim da reunião. Quando terminou a reunião, isso era 4, 5 horas da manhã, porque o Chico era assim, as reuniões eram esses horários. Na hora dela ir embora, ela vai agradecer ao Orlando por ter feito aquela ponte. Falou, olha, estava até com um aspecto melhor. Falou, olha, muito obrigado. Ela abriu a bolsa, tirou os pacotes de chumbinho, falou, está vendo isso aqui? Eu não mais preciso disso. E jogou no lixo. E foi embora mais fortalecida. Então, o filho foi devolvido? Não. A dor foi removida? Também não. E o que é que foi dado? É o consolo. A proposta do Evangelho. O consolo. O rumo. O norte. Nós não sabemos o que vem pela frente na nossa vida. Mas com certeza teremos que de alguma forma passar e vivenciar a necessidade do Consolador prometido. Então, a doutrina espírita e o Evangelho, eles devem receber de nós uma atenção melhor. É como eu disse, nós já éramos para estar vivenciando um patamar espiritual superior. E agora, nos momentos transitórios do planeta, tudo pede-se pressa. É como dizia o Chico, há inúmeros espíritos querendo reencarnar para aproveitar a oportunidade, porque já não está tão fácil reencarnar. Então nós temos essa condição
de empregarmos esse esforço melhor. E o Evangelho nos transforma. Isso que é importante nós termos essa consciência. Frederico Figner foi um diretor da Federação Espírita Brasileira. Muito rico, ele possuía uma rede de lojas no Rio de Janeiro. E na Federação Espírita, ela passava por problemas estruturais, precisava de uma reforma hidráulica, elétrica, enfim, tinha muitos problemas. E ele falou, espera um pouquinho, o problema é isso, eu vou construir a nova sede da Federação Espírita às minhas custas. Construiu a sede da Federação Espírita. Depois a Federação imprimia suas obras em algumas gráficas, mas por pressão da igreja, por preconceitos contra a doutrina, essas gráficas começaram a se recusar a imprimir as obras doutrinárias. Aí ele falou, não se preocupem, eu vou construir uma gráfica para a Federação. Construiu a gráfica que está até lá, até hoje está lá, onde a Federação pôde imprimir as suas obras. E ele fez várias outras obras na vida, muita situação. Chega um momento que ele volta à vida espiritual. E no mundo espiritual ele encontra seus amigos da Federação Espírita. E ele percebeu que esses seus amigos traziam uma certa luminosidade. E a dele era muito tímida. Era meio opaca, meio timidazinha, e dos seus amigos trazia uma grande luminosidade. Ele pensou, deve ser porque eu estou chegando agora, vamos aguardar. E foi levando a vida com os amigos, aprendendo, começando a trabalhar. Mas ele via que aquela luminosidade ainda era grande nos amigos e a dele não tinha modificado ainda um traço. E aquilo o incomodou. Ele falou, não, eu preciso saber por que a minha luminosidade é diferente. E marca uma entrevista com o Dr. Bezerra de Menezes, para poder elucidar isso. Ele chega ao Dr. Bezerra e fala, Dr. Bezerra, eu construí a Federação, eu construí a gráfica, construí isso, fiz aquilo outro. E agora eu estou aqui com uma luminosidade tão pequena em comparação com meus amigos. Não que eu não veja o valor neles, não é isso. São excelentes espíritos, mas por que eu estou trazendo uma luminosidade dessa situação assim? Aí o Dr. Bezerra falou, realmente você construiu muita coisa, você fez muita coisa, tanto que você está aqui num lugar bom, está no convívio com seus amigos. Mas então, doutor, por que eu não tenho essa luminosidade igual? Ele falou, meu filho, você fez muitas obras na vida, mas me diz uma coisa, qual foi a obra que você construiu dentro do seu coração? Qual foi a obra interior que você construiu dentro de si mesmo? Aí caiu a ficha. E ele falou, preciso avisar os encarnados. O encarnado está distraído. Preciso levar esse conhecimento aos encarnados. E aí, toma o pseudônimo de Irmão Jacó, e através da psicografia do Chico Xavier, traz a belíssima obra Voltei. Então, veja bem, para que possamos alcançar o progresso, a paz, a felicidade, as construções têm que ser internas. É como ele dizia, eu quero falar para os encarnados que o que vale é o que está dentro e não o que está fora. E o Evangelho vem nos mostrar tudo isso. O Evangelho vem nos reajustar, vem educar o nosso espírito, para que nós possamos alcançar uma felicidade maior,
plena e até na volta à vida espiritual, voltar em condições mais saudáveis. Eu vou finalizando dizendo, que a espiritualidade sempre diz: não podemos mais olvidar os ensinamentos do Evangelho. Mas não basta conhecer, precisamos um esforço de vivenciar. Muitos entraram para a doutrina, mas a doutrina ainda não entrou em muitas pessoas. Então, essa necessidade de nós nos esforçarmos para que possamos, dessa forma, melhorar a nós mesmos, melhorar o mundo exterior e voltarmos mais felizes. Então, eu agradeço a todos vocês pela atenção, muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Obrigado.